Esse samba é pra gente da gente, que vive a pegar no batente, com sol ou com chuva doente. Sabe que tem que trabalhar, esse povo merece uma medalha, porque nunca foge da batalha, essa gente da gente não dá falha. Olá amigos do Facebook e do portal acpurus.com, com o objetivo de mostrarmos histórias reais do município de Sena Madureira, pessoas que vivem no anonimato e que têm uma bela história. Nós criamos para você o programa Gente da Gente. É um programa que vai mostrar pessoas que fazem, já fizeram e continuam fazendo a história do município. E no programa de hoje nós vamos trazer para você uma história interessantíssima, que é de uma seringueira, 70 anos de idade, mais de 70 anos de idade. Nunca sentou em um banco da escola, mas recebeu uma grande bênção e só consegue ler a Bíblia. O nosso programa é o Gente da Gente e você pode estar incluído nele. Mande sua história aqui para esse endereço que está passando na tela e você também estará participando. Ajude-nos a desenvolver esse programa e assim nós mostraremos para o mundo o quanto essas pessoas são importantes. Vamos acompanhar a história desta senhora? Nos seringais da Amazônia, mais precisamente no Seringal Bonfim, Rio Iaco, na cidade de Sena Madureira, estado do Acre, nasceu a senhora Margarida Maciel Carneiro, hoje com 76 anos. Filha de seringueiro, desde pequena ajudou seus pais. Sem tempo para estudar e nem condições de ir à escola devido às dificuldades na época, aos 16 anos, conheceu o senhor Miguel Carneiro e começou a participar de congregações evangélicas na zona rural. Já aos 20 anos, ela veio pela primeira vez à zona urbana e ficou encantada com o que viu na cidade. Mas o seu grande sonho não pôde ser realizado, que era estudar, porque a vida não proporcionou para a mesma esta oportunidade. Eu queria, né? Queria ter tido essa oportunidade, mas eu não tive, né? Os anos se passaram e ela veio morar com a sua família em Sena Madureira, no bairro Cristo Libertador, aonde reside em uma casa simples com seu esposo Maciel Carneiro, 80 anos de idade. E hoje, Dona Margarida já tem 10 filhos. O fato interessante desta senhora, que mesmo sendo analfabeta, ela consegue ler apenas um livro, que é a Bíblia Sagrada. E graças a Deus que hoje eu tinha vontade de ler a Bíblia e está aí meu filho, está aí meu esposo. Eu nunca fui à escola, mas hoje eu leio a minha Bíblia, graças a Deus. Em conversa com a nossa equipe, ela revelou que o seu milagre aconteceu quando um pastor colocou ela para ser segunda dirigente da igreja. Mas para isso, precisava ler, só que ela não escrevia nem o seu nome. O pastor me colocou como segunda dirigente. E eu fiquei muito triste com aquilo, eu entristeci muito aquilo me martelou muito. Aí eu fui e disse para a irmã, digo, mas irmã, por que ele não pôs outra? Veio pôr eu, que eu não sei ler de jeito nenhum. Aí ela disse, a irmã chega, abre a igreja e dá oportunidade para as irmãs. E pronto, a irmã manda outra irmã ler a Bíblia. Eu digo, mas eu tinha vontade que fosse eu mesmo que lesse. Ela disse, não, mas dá da irmã botar outra. Aí tinha um garotinho dela, que era pequeno, disse, irmã, que Deus usou ele. Ele disse, irmã, não fique triste não, fique alegre, que Deus vai lhe ensinar a senhora a ler. Correu na casa dele, trouxe um Novo Testamentozinho daqueles azulzinhos. Tá aqui, irmã, chega lá, você peça de Deus que Deus vai lhe ensinar. Tá bom, minha filha. Fui para casa. Mas sempre preocupada com aquilo. Aí eu pegava a Bíblia, eu lia. Meu Deus, como é que eu não conheço nem... Eu conhecia assim a ver o A, mas não conhecia B, nem C, nem X, nem nada. Aí, mas a história eu comecei a orar e pedir a Deus, fazer jejum também. Fiz muito jejum e orava e fechava os olhos, orava a Deus. E quando eu abria a Bíblia, eu pedia que o Espírito Santo me mostrasse e me ajudasse a ler, que eu aprendesse a ler a Bíblia, que o Senhor sabia o anseio do meu coração para ler aquela palavra. E quando eu abri a Bíblia,
que eu lia, já era verdade. Aí eu chamava o meu menino, que era pequeno também, que ele estava estudando: meu filho, diga que essa palavra está certa. Está certa, a mãe já sabe ler, mãe. Deus está lhe ensinando, já sabe ler, pular embaixo e ia brincar. Tá bom, meu filho, agora não vou mais nem chamar, porque quando eu chamei o Espírito Santo para me ajudar, não é para eu pedir de ninguém. E graças a Deus, meu irmãozinho, para a honra e a glória de Deus, a minha Bíblia, eu leio ela de Gênesis, Apocalipse, assim, nos versículos tudinho, que for preciso ler, eu leio. De primeiro eu lia correto, cansei de ver irmã que teve estudo e lia mais gaguejando do que eu. E eu dizia, graças a Deus, que a minha leitura foi o Espírito Santo que me ensinou. Aí eu contei esse testemunho na igreja, os irmãos ficaram muito alegres, ficaram muito admirados, como era que eu não lia outro livro, digo, leu não. Pelejo para ler até um voto assim de um litro de óleo, uma coisa qualquer, não leu. Mas eu pedi de Deus para ler só a Bíblia. E eu só leio a Bíblia. E só a harpa. Quando eu terminei de ler a Bíblia, eu fui pedir a Deus que eu queria cantar os hinos, que eu não sabia cantar os hinos na harpa. E hoje eu canto os hinos na harpa, graças a Deus. A equipe do Portal AC Purus levou o radialista Egildo Oliveira da Rádio Difusora AM, aonde ele entregou para a seringueira um livro do Código Civil. E veja o que aconteceu. Se observarmos bem, ela já pega o livro de cabeça para baixo e não consegue ler nenhuma palavra. Mas às vezes até eu fico pensando, por que é que eu não entendo? Por que é? Dá para ler, né? Sim. Esse daí só não consegue ler de jeito nenhum. Não. Pega a Bíblia Sagrada, já sabe. Na Bíblia. Qual é o Pois é, livro que está aí outra. aberto? Para comprovarmos a realidade, quando é entregue a Bíblia, Dona Margarida se revela e mostra o poder do Espírito Santo. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos, e põe um novo cântico na minha boca, e um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Seu esposo Miguel Carneiro, que teve a oportunidade de estudar, relata que esta foi uma bênção muito grande que sua esposa recebeu. Foi um privilégio ela seguir a palavra de Deus, e eu também sigo a palavra de Deus. Às vezes a gente pega porque a gente já tem consigo, o pecado já vem de Eva com Adão, né? Mas para mim é uma bênção ela ser crente, e eu também, e nós. Os meus filhos também frequenta a igreja. Tem gente que às vezes eles falham, mas a gente explica para ele que nem ela disse. É o caminho da verdade, é o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. O seu filho Francisco Maciel se sente orgulhoso quando vê a mãe lendo a Bíblia. Olha, Márcia, para mim é uma satisfação muito grande, porque a minha mãe exclusivamente era que nem ela acabou de mencionar. Ela não teve oportunidade de estudar, porque naquelas épocas não era fácil estudar. E ela alcançou essa vitória de ler a Bíblia, e Deus lhe entregar esse presente que é ler a sua palavra. E por ela pode aprender e chegar até os céus. Hoje, Dona Margarida, junto com seu esposo, congregam na Igreja Assembleia de Deus, Ministério da Vitória, no bairro Cristo Libertador. E na escuridão da noite, ela sai de sua residência e vai à casa de Deus agradecer o milagre que recebeu em sua vida. O culto começa. Logo, Dona Margarida é chamada para cantar e ler a palavra de Deus. Convido as irmãs para nós louvar o Senhor com o hino 2. O
pastor Ailton Xavier destaca a bênção que a irmã recebeu. Para isso é muito importante, né? A gente vê uma irmã com essa idade e que nunca foi uma escola e Deus tem abençoado ela e ela consegue ler a Bíblia, cantar louvor, tudo só com a vontade de Deus, né? Isso é importante para a obra do Senhor. Muito importante. É uma bênção que ela recebeu? Eu creio que é um mistério de Deus. É um milagre, né? Que a pessoa que nunca foi na escola, não sabe fazer o nome, conseguir ler somente a palavra de Deus. Eu tenho como um mistério de Deus. A nossa equipe foi em busca de respostas, onde conversou com o professor Rivaldo Severos, até ele mesmo ficou impressionado com o caso. Eu sou professor há 31 anos e me deparar com uma situação dessa, eu tinha me deparado já com uma situação que eu vou levar para a minha vida, que foi o caso do seu Luiz Vieira. O seu Luiz Vieira, ele com 86 anos, eu o entrevistei aqui na rádio, ele não sabe ler, porém ele sabe a Bíblia toda decorada. Pode abrir em qualquer parte que ele sabe direitinho, abre na página tal, ele diz o livro, lê o versículo e tal. Me impressionou. Agora, o caso da dona Margarida me chama mais atenção por conta de que ela só lê a Bíblia. Ela, analfabeta, nunca estudou, e a gente dá o outro livro, como eu estava vendo na matéria, e ela não consegue sequer, colocar o livro na posição correta. Eu estava vendo, até o livro ela pegou de cabeça para baixo. Ela não consegue ler outro livro a não ser a Bíblia. Isso realmente dá uma tese de mestrado. Se a ciência explica, não é comigo que você vai saber, porque me impressionou tanto quanto você também ficou impressionado. Chama muita atenção e merece aí um estudo com outros profissionais para que a gente possa chegar a uma resposta, porque requer uma resposta. O caso verdadeiramente chama a atenção de forma extraordinária. A Bíblia diz que Deus, ele pega as coisas loucas para confundir os sábios desse mundo. A Bíblia também declara que quando uma pessoa se converte, o que significa se converter? Entregar a sua vida para Jesus. Imediatamente, o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar nessa pessoa. A Bíblia também diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E quando a Bíblia vai falar de quem é Deus, a Bíblia diz que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Criou o homem à sua imagem e semelhança, composto de corpo, alma e espírito. Quando uma pessoa se converte, o Espírito Santo de Deus habita dentro dessa pessoa, se entrelaça, por assim dizer, com o seu espírito natural e passa a compartilhar da própria vida de Deus na sua existência. Como lá no Velho Testamento já está escrito que Deus, ele gosta exatamente disso, de usar aqueles que não são sábios para confundir os que são sábios, é perfeitamente explicável o porquê que essa mulher, essa irmã, essa cristã, ao se converter, mesmo sendo ela uma pessoa desprovida de instrução, ou seja, não foi nem sequer alfabetizada, ela agora leia a Bíblia. Não existe aí nenhuma outra explicação a não ser essa bíblica. O Espírito Santo que habita nela é quem capacita ela, dá a ela toda a capacidade para ler a Bíblia, compreender e até interpretar e ministrar para outras pessoas. Essa é a minha opinião, não pessoal, mas uma opinião avalizada pela Bíblia. E esta é a história de Dona Margarida, uma seringueira que sempre teve a vontade de ler, mas nunca teve chance de sentar em um banco de escola. E hoje consegue ler a Bíblia. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança.